muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Me Conta Já, o podcast da Conta Já. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre um questionamento muito comum, que é: eu posso trocar de contador? E para esse episódio, nós temos como convidado o nosso diretor comercial, Heitor Carvalho, que vai explicar tudo para vocês sobre como funciona, se vale a pena, se eu preciso ter contador e várias outras. Seja muito bem-vindo, Heitor. Muito obrigado, Ana. É um prazer estar aqui nesse podcast. Não pensei que seria chamado tão cedo, mas vai ser uma honra aqui ajudar a turma aí. Bom, para começar esse podcast, nós trouxemos o melhor e as perguntas mais comuns que aparecem, inclusive no comercial, né? Heitor, você conversa com centenas de empresários por ano, monitora vários atendimentos. O que você vê que os empresários de hoje buscam em uma contabilidade? Precisa de contador só para abrir empresa? Não, eu acho que assim, uma das dores mais comuns que a gente tem hoje é o seguinte: a pessoa abre a empresa com um contador e depois vai lá e some e deixa pra lá. Só que qual que é a questão? Isso é muito, mas muito importante a gente saber aqui. A partir do momento que você abre a empresa, você abriu a empresa, você precisa entregar várias declarações, mesmo se ela estiver zerada. E aí uma coisa que o empresário não sabe é: mesmo que eu informe zero, eu estou entregando a declaração com zero. Quando eu não informo, quer dizer que eu não estou entregando, e aí eu vou começar a tomar multa. E essa multa vai vindo, vai acumulando juros, e aí vai criando uma bola de neve que, né, infelizmente, chegam alguns clientes aqui que já tá com um problemão. Então a primeira coisa é: você, depois que abre uma empresa, você tem que manter a sua empresa em dia com as obrigações. Se você estiver movimentando, pior ainda você ficar sem um contador. Mas se você não estiver movimentando, né, o que geralmente acontece é que o zero, ele precisa ser declarado. A ausência da declaração é o que gera multa. Então, se você não entregar ela, não deixar isso tudo em dia, você vai ter problema, né, com a receita. O leão vai ali e atrás ele vai cobrar multa. Por quê? É uma obrigação você entregar, mesmo se ela esteja zerada. Então, isso não desobriga, porque não entreguei é zero. Não, o governo não sabe, porque você pode não ter entregado e estar com movimento, o que muitas das vezes acontece. Às vezes a pessoa não entrega e está lá com movimento, está faturando e só vai criando uma bola de neve muito pior. Além de garantir que a empresa esteja em dia com as obrigações, o que mais uma boa contabilidade precisa entregar? Eu acho que assim, hoje a gente está com mais de 20 mil clientes, só que assim, desde o dia 1, é algo que a gente sempre vem trazendo aqui e vem falando. Você precisa ter um contador que entenda o modelo de negócio da sua empresa. A gente é uma empresa de tecnologia, uma empresa de contabilidade, só que eu preciso entender o que o meu cliente faz. Então a gente tem cliente aqui de intermediação de negócio, de software, de marketplace, que muitas vezes são operações assim, que uma pessoa faz, outra pessoa faz de um jeito, e que, cara, como é que eu vou tributar isso aqui? Como é que eu vou fazer? Muitas vezes não há nenhuma pesquisa, não tem nada firmado, porque os modelos de negócio eles estão mudando, estão sendo criados cada vez mais. Então, assim, a gente tem, acho que assim, um caso excelente é o, né, que faz parte da história da Conta Já, né, nesses 10 anos, é o dropshipping. O dropshipping existe, né, até hoje existe uma discussão muito grande sobre como que é o modelo de negócio, é uma intermediação de negócio, é uma promoção de vendas, é um comércio, né? Então, o que é isso? Então, entender isso, ter um contador que entenda o seu modelo de negócio é muito importante. E a gente fala isso porque isso garante para o empresário que ele vai ter alguns benefícios fiscais que muitas vezes, se o contador não entender o modelo de negócio, ele nem vai pensar em usar. Então, assim, a gente tem casos aqui, muitos casos, de clientes que trabalham no exterior. Então, muitos PJs, muitos desenvolvedores, né, programadores, que trabalham para fora, né? Então, recebe em dólar, recebe em euro. E existe benefício fiscal para isso. Existe isenção de PIS, COFINS, ISS. E muitas vezes o cliente chega aqui sem nem saber. E aí a gente fala, não, cara, eu vou deixar mais barato ainda sem imposto. Eu falo assim, mas isso é dentro da lei? Não é, só que você tem que entender o modelo de negócio. Não é, porque eu sou programador. Tá, mas você é programador, você trabalha aqui no Brasil ou você trabalha para fora?
Mas você trabalha para fora, mas você recebe de uma empresa brasileira ou é uma empresa estrangeira mesmo? Então, assim, tudo isso que a gente pergunta, né? E o time, ele traz toda essa questão para perguntar, para entender. Pô, se o cara recebe em dólar, se o cara recebe em euro, inclusive, se ele é brasileiro mesmo ou se ele é estrangeiro. Porque a gente abre aqui um monte de empresa também para estrangeiro. Uhum. E aí a gente tem também essa questão de, pô, beleza, você já tem seu CPF, já tem seu RNE, já tá tudo ali, cara, você consegue abrir. Então, assim, a gente tem pequenas, né, coisinhas ali, mas que você tem que ter uma pessoa que entende do modelo de negócio. Isso é muito importante. E aí, pessoal, é muito interessante o modelo de Contajar que a gente apresenta isso logo lá no comercial. Então, você passa por uma consultoria gratuita, onde você já sabe o quanto que você vai economizar com impostos, e depois que você vem para Contajar, você tem uma plataforma que você consegue acompanhar isso dia a dia. Enquanto às vezes a gente está fazendo demonstração aqui do lado do marketing para alguns clientes ou para parceiros, normalmente as pessoas ficam chocadas porque elas conseguem ver a empresa delas, o quanto elas estão pagando de imposto, por que que elas estão pagando imposto, com uma transparência que elas jamais conseguiram ver em toda a história delas. Então, de verdade, é a tecnologia que a gente junta com os contadores. É mais que ter 200 contadores cuidando da sua empresa. É você ter uma plataforma que você consegue ver visualmente como a sua empresa está, né, Heitor? Eu acho que, assim, a plataforma, ela vem com um diferencial absurdo no mercado. A gente, quando vai conversar com o cliente, né, muitas vezes ele não sabe nem como que ele paga o imposto. Então, no Simples Nacional que você paga o imposto sobre faturamento, isso nunca nem foi explicado. Isso nunca nem foi explicado, porque às vezes o cliente chega aqui sem ter uma noção do que é o faturamento para a empresa dele. A gente teve um caso hoje, inclusive, de uma agência de viagens. E qual é a questão? A agência de viagem, o pacote é caro. É 10 mil, 20 mil reais, dependendo ali. Só que a comissão, o comissionamento, né, da agência ali em cima, não é. O faturamento dela não foi 10 mil reais. O faturamento dela foi a comissão, foi, né, o que ela tirou ali da parte dela ali da intermediação de negócio. E isso é regra, né? Isso é lei. Então isso aí a gente coloca. Só que muitas vezes a pessoa não foi instruída corretamente e acaba pagando imposto sobre o faturamento do que ele vendeu de pacote, não é isso. Uma agente de viagem vai pagar o imposto sobre o faturamento dela de acordo, né, com a parte ali que é a comissão dela. Exato. Então é isso que é muito importante. Aproveitando esse gancho, em que momento você diria que uma empresa precisa se preocupar para trocar de contador? Quais que são os indicadores que mostram que o empresário precisa precisa prestar atenção para trocar? Eu acho que, assim, falando do Heitor mesmo, você tem que estar num lugar que você é muito bem atendido. Então, contabilidade não é ciência de foguete, no sentido de a gente tem condição de explicar o que a gente está fazendo para o cliente de forma clara. Então, assim, a gente tem condição e a gente faz isso aqui. Então, assim, é importante que você saiba o que a gente esteja fazendo. Saiba quanto de imposto você vai pagar mais ou menos, porque a gente vai te ensinar. Eu acho que, assim, o conhecimento ele te liberta, né? Uhum. Só que a gente faz questão de mostrar isso pro cliente justamente para ele ver que, poxa, beleza, eu sei o que eles estão fazendo, eu sei o que eles estão fazendo aqui. Igual, por exemplo, eu dei o exemplo da exportação de serviço. A gente explica para ele por que a gente coloca esse benefício, o que a gente faz para colocar esse benefício, como que a gente coloca, quando que não pode, porque se mudar alguma coisa no meio do caminho, ele já está ciente. A gente também fala, até para um programador que hoje trabalha no Brasil, a gente cita isso para ele, porque a gente sabe que ele pode vir trocar de emprego e depois ele vai dizer, poxa, eu vou analisar isso aqui, eu vou lá perguntar lá na Contajar, que é a minha contabilidade, para ver o que vale mais a pena. Se eu vou pagar mais imposto, menos imposto, eu trocando. Porque às vezes ele vai trocar, sei lá, ele recebe 10 mil, vai trocar para 12, só que a diferença, né, no líquido ali não vai compensar. Então isso é muito importante, porque assim, o seu contador ele tem que falar a sua língua. Ele tem que entender do seu modelo de negócio, ele tem que saber explicar o que ele está fazendo. Então assim, isso é muito importante. E a gente coloca isso em evidência aqui, porque no comercial, né? Então assim, a primeira coisa é a gente tem que entender o modelo de negócio do cliente, entender o que ele faz. Muitas vezes, a gente pega outros casos também, você está trocando de contabilidade,
um monte de KNAI que você não usa, cara. Ou que às vezes vai te gerar mais problema do que você não ter. Então, assim, infelizmente, a gente tem casos aqui de cliente que o cara é prestador de serviço, tem KNAI de comércio, nunca fez um comércio na vida, mas lá quando ele abriu empresa, ele falou assim, não, mas eu acho que eu vou querer fazer. Aí o contador já foi lá e colocou. Aí o cara tem que ter inscrição estadual, tem que entregar um monte de declaração a mais. Não tem assim, e aí acaba que aumenta o alvará que ele paga, aumenta. Então, assim, gera um monte de problema para ele sem necessidade. E a gente entender o modelo de negócio, ele é muito importante para vamos colocar o que você faz da melhor forma para você pagar o menor imposto dentro da lei. Então, isso é muito importante. Assim, tudo dentro da lei. Mas que também você não pague ali um alvará caro, porque você não precisa. E muitas vezes o alvará, e isso é interessante também, o alvará, a contabilidade não tem como controlar. O alvará é da prefeitura. Usar um endereço fiscal quando vale a pena, né, Heitor? Porque dependendo Exatamente. das decisões que a gente pode tomar, às vezes o caminho melhor é utilizar um endereço fiscal, né? Exatamente. Que hoje no Brasil, para você ter uma empresa, você tem que ter um endereço. Você não pode abrir um CNPJ sem endereço. Você não pode abrir um CNPJ, mesmo que você trabalhe de forma online, você tem que ter um endereço. A sua empresa tem que ter uma sede. E hoje o endereço fiscal, né, ele é uma solução assim, muito, ela chega assim até a ser perfeita. Porque assim, a gente tem muitos clientes que moram de aluguel, moram em condomínio. Cara, você vai colocar a sua empresa no lugar onde você mora? Não. E aí, qual que é a questão? Aqui na Contajá é uma contabilidade que tem um endereço fiscal. A gente tem um endereço fiscal em Porto Alegre, que justamente, obviamente, não é para todo tipo de cliente, a gente faz essa análise previamente, né? Mas para quem dá, a gente indica isso. É totalmente gratuito. Então, assim, valor que você pagaria R$1.200, R$1.500 por ano, a gente não cobra nada aqui para usar. Só que qual que é a questão também? A gente coloca isso justamente para simplificar a vida do empresário. Que já é complexa demais, né? Já tem um monte de problema. O cara tem um monte de problema, tem que se preocupar com venda, não tem que se preocupar com um monte de coisa, aí vai se preocupar com contabilidade também, Não- com o alvará caro. Então, Entendemos, né? Então, pra gente entender que a mudança faz sentido, a gente precisa de ter um contador que junta tecnologia com entendimento do modelo de negócio, com um custo-benefício atrativo. Mas conta pra mim, a gente entende que o empresário, na hora que ele tá pensando em trocar, ele tem muito medo, ele tem receio, às vezes ele não teve um bom relacionamento, ele tinha problema de comunicação, dificuldade de marcar reunião. Quando conta pra mim, né? Quando alguém conclui a transição e começa a trabalhar com o time da Contajá, o que que essa pessoa costuma voltar no comercial e te contar? eu acho que a primeira coisa é. Eu achei que era muito mais difícil do que esperava, porque acaba que existe um terror que se coloca em trocar de contador, que é como se a sua empresa ela fosse ficar a Deus dará no mar ali sozinho, na tempestade, e não é isso. A partir do momento que você, né, troca para Contagiar aqui, a gente, né, vai te instruir em tudo. Se você tiver com um contador ativo, então a gente te instrui tudo. Uma das coisas que também, né, colocam ali, né? Mas eu vou ter que sair do contador, vou ter que conversar com ele e tal. Só que aí você vai ver, na hora que você entra aqui, a gente já muda a tributação, você já começa a pagar menos. Você paga, sei lá, 300, 400 reais a menos. E aí o cara já tá economizando 4, 5 mil reais. E aí o cliente, nossa, tô economizando aqui, já valeu a pena, já se pagou. A mensalidade já se pagou. Então, assim, e aí a gente já brinca, né? Então, ó, final do ano, então, ó, aqui não tem 13º na conta já, mas eu falo, você pode mandar um presente pro seu contador, né? Uma carne ali, um vinho, uma cerveja ali, você pode mandar um agrado pro seu contador, né? Porque o dinheiro que ele economizou que também não vai ter 13º, né? Porque o empresário não recebe 13º, o contador também não vai receber, gente. Então não tem essa. Então, assim, a gente coloca ali que é um benefício que já tem imediato, você já troca, você já vai ter muito mais clareza, é menos uma coisa para você se preocupar. Então, assim, direto volta, né? Então, assim, às vezes já tá com o meu WhatsApp ali também, já fala, nossa, foi tão rápido, passei pelo onboarding, foi tudo tranquilo, já coloquei os documentos e aí já tinha acabado, e eu já podia emitir nota fiscal na plataforma. Essa nota fiscal também é ótima, porque o que acontece? Agora com o emissor nacional, tá um pouco menos, só que a gente já tem metade dos municípios no Brasil, que não é pouco, né?
que emite nosso fiscal na prefeitura. Só que tem uma questão, Ana, que é o seguinte: cada prefeitura é de um jeito. Então, você tem um portal para cada cidade, e aí você tem que ensinar cada cliente a emitir de um jeito. E às vezes o portal dá um problema que tem que ir lá numa cidadezinha de 10, 15 mil habitantes, que às vezes o cara precisa emitir nota fiscal e não tem. Aqui na Contajar não, você vai lá na plataforma, se tiver liberado, você vai conseguir emitir pela plataforma, emite lá, pronto, em 1 minutinho você consegue emitir. Então, assim, você tem mais disponibilidade do serviço, né? Exato. Então, para concluir, pessoal, resolveu trocar de contador, aqui a gente guia toda a jornada. Então, você vai passar lá no comercial, vai fazer a sua consultoria, vai entender o quanto você pode economizar, vai escolher o seu plano, depois você passa pelo onboard, onde o time te instrui em todas as questões que são necessárias. Então, quais são os documentos que você vai solicitar para o seu contador anterior, quais são as obrigações que você precisa fazer, e como brinde, né, tem o check-up que a gente faz em relação à sua empresa, identificando se você tem outros problemas, porque antigamente, né, a gente brincava que se você deixava de pagar algum tributo ou a Receita precisava de entrar em contato com você, esse processo demorava, né? Agora, com os processos digitais, às vezes você deixou de pagar o imposto em um mês, no outro mês a Receita já está te notificando, né, Heitor? Não, e acontece. Nossa, o que acontece é muito isso. E assim, a gente faz questão também de verificar, porque muitas vezes a dívida ela apareceu, não é porque você deixou de pagar. Porque a gente sabe também que, né, as empresas ali às vezes deixam de pagar o imposto, então é uma dívida ali que a pessoa está ciente, né? Muitas das vezes, a maioria das vezes não é. Às vezes apareceu uma pendência lá que o contador nunca falou, mas também nunca foi lá tirar ali uma CND, né, que é uma certidão negativa de débito, né, para verificar se estava tudo certinho. Então, assim, geralmente quem faz muito isso é quem trabalha com licitação, mas o empresário, né, que não trabalha com licitação, ele não fica ali pedindo CND, né, então, assim, a gente já entra aqui, já puxa isso tudo para garantir que tá tudo 100%, pra você já entrar aqui na conta já saudável, né, para entrar sem problema, com o pé direito. Perfeito. Agora que a gente já entendeu como funciona o processo de trocar de contador, vamos para algumas dúvidas reais que já chegaram para a gente sobre esse tema. Primeira pergunta: meu contador nunca errou em uma entrega, mas não me orienta sobre nada. Ele é suficiente? Eu acho que assim, ele nunca errou nenhuma entrega, mas nunca te orientou. Então, assim, a questão é, será que você está no melhor regime tributário? Será que você já está pagando o menor imposto possível? Porque a gente entende, igual eu falei, cara, um bom atendimento ele vai ser muito bem explicado, vai ser orientado. Então, muitas vezes, uma particularidade do seu modelo de negócio, ela muda a sua tributação. Então, por exemplo, a gente muitas vezes pega algum cliente aqui que o cara fatura serviço, nós também tem fatura com comércio, e o cara só emite como comércio. Não, separa aqui, vamos fazer direito, né? Justamente para mostrar que existem caminhos para ele pagar menos imposto que são corretos. Mas que muitas vezes, com a falta de orientação, como que você vai saber? Pergunta número 2, e essa aqui é clássica. Já pensei em trocar de contador mais de uma vez, mas acho que vai ser complicado, me dá dor de cabeça e sempre desisto. É difícil mesmo fazer a troca? De jeito nenhum. Então, eu acho que assim, a gente faz a troca aqui, né, tendo o contato do seu contador. Então, né, você vai lá, entra em contato com ele. Aí vocês vão falar assim: Heitor, por que vocês não entram em contato com o contador para mim? Gente, você tá saindo dele. A gente ir lá e pedir é meio que complicado, sabe? Acaba gerando mais conflito do que você ir lá como o cliente pedindo essa documentação, que é obrigação do contador passar. Então a gente acaba evitando atritos ali, porque na troca, você já decidiu, você já trocou, você veio para Contajar. Então, assim, a gente te orienta ali em tudo, toda essa parte. É obrigação do contador mandar, tá? Mas, assim, a gente já pega todas as informações. Então, assim, todos os acessos a gente pega aqui. E uma coisa também se não der, a gente tem meios que consegue. Porque, assim, não existe você ser dono da sua empresa e não ter acesso ao seu certificado digital.
não ter acesso ao seu portal de nota, não ter acesso às informações da sua empresa. Não existe isso. Você que é o dono da sua empresa. A gente presta um serviço aqui para vocês, né? Então, a gente dá um jeito de conseguir aqui, redefine senha de tudo, troca tudo ali. A gente tem os meios que a gente consegue. Obviamente, né, para evitar o atrito ali, a gente pede que o cliente chame o contador, que intermedie ali. Mas, se não der certo também, a gente puxa. Então, assim, hoje a migração de empresa é feita em um dia. Entendeu? Um dia, assim, se for em horas, em minutos, se você já tiver tudo. Muitas vezes não tem, né? Porque o contador não... A gente já passando algumas documentações. Mas isso aqui, não sei o quê. Não, tem tudo. Tudo ali tudo ali tá disponível, ele tem que ter acesso a isso. Se ele não tiver, quer dizer que ele não tá entregando as declarações. Então tem alguma coisa errada. Como que vai ter um negócio que você usa todo mês e você não tem acesso ali? Né? Você não tem acesso rápido. Então, não é nada ali surpresa para ele, né? E um ponto muito importante que a gente, acompanhando os clientes, a gente percebe, né? Que a dedicação do cliente é essencial para a gente poder assumir e aí o cliente, de fato, ganhar a tranquilidade que é fazer parte da Contajar, né, Heitor? Não adianta a pessoa fazer uma consultoria excelente com o comercial, entender que ele precisa economizar e ele não traz os documentos, né? Exatamente. Porque assim, a gente procura toda essa parte, né? A gente faz ali, mas a gente conta que você vai fazer um onboarding pra gente também poder te explicar, pra gente poder pegar as informações, tirar o raio-x que a gente fala aqui. Então assim, a gente precisa dessa documentação, assim que você fecha ali o comercial, pra a gente poder começar, vamos dizer assim, começar já a fazer o check-up ali na sua empresa. Tenho medo de perder o histórico e os documentos da minha empresa na hora de trocar. Como que funciona isso? Gente, não tem como perder histórico de nada, tá? Então, assim, todas as declarações ali, tá tudo salvo no sistema da Receita. A Receita de jeito nenhum vai perder isso, tá? Pode ficar tranquilo que eles não vão perder esses dados. A gente consegue recuperar tudo. A principal questão ali, eu acho que é muito na questão dos balanços contábeis, né? E olha só que interessante. Mas eu só vou trocar de contabilidade quando virar o ano e deixa pra trocar em janeiro. Cara, não tem nada disso. Se você trocar de contabilidade agora, o seu contador tem que te entregar os documentos contábeis até a vigência que ele fez. Então, assim, é obrigação ele entregar. Você contratou um serviço que até um mês X, então todas aquelas obrigações vai ter ali. Heitor, mas ele não quer mandar, não sei o quê. Aí a gente dá um jeito. A gente dá um jeito, isso não... Nada se perde, né? Até porque é a sua empresa que a gente tá falando. Então você vai ter todos os documentos ali. Só que a questão é, você contratou um serviço que era para ter sido feito já, então você já teria todos os saldos ali, todas as contas, né? Com histórico. E aí a gente consegue também assumir daqui para frente. Então, pra gente já ir encerrando o nosso episódio de hoje, né? Eu posso trocar de contador em julho? Qual que é a vantagem de eu trocar de contador em julho? Eu acho que assim, você pode trocar de contador em qualquer época do ano. A decisão ela tem que partir do estou no melhor serviço, né? No melhor serviço que eu poderia estar, com o melhor custo-benefício, no melhor atendimento. Se a partir do momento que você tomou essa decisão, você não tem que esperar um ano para trocar. Não você tem que trocar de forma imediata. Principalmente se você já achou um lugar que vai te atender melhor. Então, isso não é nenhum impedimento, não é uma vez por ano, né? Então, assim, a gente tem que estar no lugar que a gente vai ser muito bem tratado, muito bem atendido. E se isso não estiver ocorrendo, é a troca imediata. Tanto que a troca é feita em um dia. O que gera dor, geralmente, é a transação, falar ali. Então, às vezes você vai ter que falar que você já não estava sendo bem atendido, você não estava satisfeito. A gente entende essa questão, mas, gente, uma coisa o serviço tem que ser bem feito, né? Então, a gente está falando de algo profissional. Então, não é... Você não vai estar traindo o seu contador, né? Igual você tem que a sua empresa estar no melhor serviço de contabilidade para sua vida, para sua realidade. Muito obrigada, Heitor, por esse episódio. Foi muito rico ter você nesse episódio, contando um pouquinho sobre as vantagens de vir para a contabilidade online. E se você está pensando em trocar de contador e quer entender como seria esse processo na Contajar, clica no link aqui na descrição e conheça. E claro, né? O diretor comercial está aqui. O que nós temos que liberar? Gente, especialmente para esse episódio, quem chegou até o final, quem tá vendo isso aqui, tá? A gente vai estar liberando um mês grátis
para quem viu aqui, já fala meu nome lá, viu o podcast com o Heitor, né? Já manda lá pros meninos também, que a gente vai liberar uma mensalidade grátis só para quem falar que viu o podcast, tá? Então, por favor, fala lá, né? Depois já deixa o like aí, deixa o joinha, mas fala que você viu o podcast com o Heitor, que a gente vai liberar esse mês grátis aí, bônus aí pela nossa conta. E pode ter certeza, a gente cuida de tudo para que a sua empresa continue em ordem e que você tenha ainda mais tranquilidade para focar no que você verdadeiramente precisa, que é cuidar do seu negócio. Se inscreva no canal, deixe seu like e continue acompanhando os próximos episódios do podcast Me Conta Já. Até mais!